Olá pessoal, tudo bem? Nesse momento atípico que estamos vivenciando, vou tentar fazer um breve resumo dos principais modelos atômicos com vocês. Bom, primeiro lembrem-se que os diversos modelos atômicos surgiram ao longo da história de acordo com os principais avanços científicos e tecnológicos que aconteceram em cada época. A primeira ideia que o homem teve a respeito do átomo e das suas estruturas foi no século IV a.C., na Grécia Antiga. Dois filósofos gregos, Leucipo e Demócrito, fizeram um pequeno experimento mental, onde pegaram uma pequena gota d'água, dividiram ela ao meio, uma das metades era descartada, a outra metade que sobrava eles dividiam novamente ao meio, e assim sucessivamente. Eles chegaram à conclusão que ia chegar um momento onde eles não conseguiriam mais dividir essa gota. A essa parte que eles não conseguiriam mais dividi-la, eles denominaram de átomo, justamente porque em grego a etimologia da palavra átomo significa indivisível. Com o advento do método científico, aproximadamente no século XIX, o inglês John Dalton resolveu tentar dar uma nova explicação sobre como deveria ser o átomo e as suas estruturas, e criou o modelo que ficou conhecido como modelo da bolinha de bilhar, porque esse modelo se aproximava e se parecia muito com a bolinha de bilhar, uma pequena bolinha de bilhar, que segundo Dalton era constituído como uma pequena esfera maciça, homogênea e indestrutível. A ciência foi evoluindo e com a descoberta da natureza elétrica da matéria, principalmente por um experimento conhecido como ampola de Crookes, onde se descobriram os elétrons, o modelo de Dalton ficou obsoleto. E aí houve a necessidade de se criar um novo modelo que tentasse explicar esse novo fenômeno descoberto recentemente pela ciência. Daí surgiu J.J. Thomson, que criou um novo modelo acrescentando, introduzindo a ideia da natureza elétrica, ou seja, ele botou os elétrons dentro do átomo. O átomo não era mais indivisível como Dalton achava, e Thomson afirmou que ele era constituído de pequenas esferas negativas incrustadas numa grande esfera positiva. Bom, a ciência evoluiu de novo, houve-se a descoberta da radioatividade, e Rutherford estava fazendo um pequeno experimento onde ele pegou uma fina lâmina de ouro e bombardeou com partículas alfa, e daí, com as suas observações, ele deduziu que o modelo atômico de Thomson não poderia ser satisfatório para explicar a estrutura da matéria. E ele mesmo, Rutherford, fez um novo modelo, que foi o primeiro modelo nuclear da história, onde o átomo era feito por um núcleo pequeno e positivo, e ao seu redor, em órbitas elípticas, giravam os elétrons. Bom, os elétrons e os prótons e os nêutrons são as principais partículas que constituem o átomo. Nós sabemos hoje em dia que o núcleo é constituído basicamente de prótons e nêutrons, os prótons com carga positiva e os nêutrons sem carga elétrica, e ao seu redor giram os elétrons com carga negativa. O tamanho do núcleo em relação ao tamanho do átomo é cerca de 10.000 a 100.000 vezes menor, segundo o experimento feito por Rutherford. E a ciência teve um novo avanço, onde as partículas girando em órbita, uma partícula pontual girando ao redor de outra, em órbitas elípticas, gradativamente deveria perder energia e colapsar, ou seja, o elétron deveria cair sobre o núcleo. E isso a gente não observa. Então, o outro cientista, Niels Bohr, esqueci o primeiro nome dele. Niels Bohr, resolveu aperfeiçoar o modelo de Rutherford, tanto que para alguns autores o modelo de Bohr também é conhecido como modelo de Rutherford-Bohr, onde ele introduziu uma diferençazinha em relação ao modelo de Rutherford, que é justamente a órbita, o tipo de órbita em que os elétrons circulam o núcleo, que deixaria de ser elíptica para ser circular. Essa pequena mudança fez com que o átomo tivesse consistência, já que cada órbita tinha uma quantidade específica e pré-definida de energia. Então, o elétron que estivesse mais próximo do núcleo, ele tem menos energia do que o elétron que está mais distante.
O modelo de Bohr ficou então sendo aceito como um modelo que explicava a natureza da matéria, ou seja, explicava a estrutura do átomo. Com o advento da física, o surgimento da física quântica, surgiram vários outros modelos que tentaram adaptar a estrutura atômica com esses novos conceitos e avanços científicos e tecnológicos que foram surgindo ao longo do tempo. Nós tivemos, por exemplo, o modelo de Sommerfeld, que era bem parecido com o modelo de Rutherford, onde ele afirmava que realmente as órbitas eram circulares, cada órbita era representada por níveis, segundo Bohr, e Sommerfeld acrescentou a ideia dos subníveis. Era como se fossem camadas dentro de subníveis dentro de um nível. É como se fosse um recheio de um bolo. Cada camada apresenta uma quantidade específica de subníveis e é isso que a gente vai ver nas próximas aulas. Bons estudos, até mais, pessoal!